Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, eu acho que a questão aqui é a seguinte, quer dizer, com o mal do governo britânico ou com os erros do governo britânico para o seu bem. Não é problema meu. Não estou aqui para escrutinar nem para analisar o que é que o governo britânico faz, apesar de poder achar que a decisão é mais acertada, menos acertada, mais correta ou menos correta, e sobre isso até podemos concluir todos que ela parece exagerada. Mas aquilo que nos deve preocupar a nós, citando até a sua expressão e a ideia da humildade, é saber se nós, Portugal, e o governo de Vossa Excelência faz parte, fez ou não fez tudo bem para que esta decisão tivesse argumentos mais válidos ou menos válidos da parte do governo britânico. E aí, Sr. Ministro, eu diria o seguinte, a responsabilidade não é sua, porque não está na política diplomática portuguesa o problema do fecho destes corredores aéreos, mas sim, na minha opinião, num sinal geral errado que o país deu e por isso, e até talvez haja uma contradição, porque o partido que pede a sua vinda aqui hoje é o mesmo que parece dispensar o Sr. Primeiro-Ministro, que não vem cá há qualquer coisa como um mês, e deveria de facto ser o Primeiro-Ministro a responder, porque se os ingleses sustentam que a ideia é Lisboa e a área metropolitana, bom, aí haveria que saber se de facto o desconfinamento, nos termos em que foi feito, sem diferenciação geográfica, com um RT claramente acima de 1 em Lisboa e sem as medidas de cautela que muitos de nós discutimos e propusemos ao Governo, foi uma boa decisão ou foi uma má decisão, porque nós vivemos o tempo dos políticos em desconfinamento acelerado, entre espetáculos, banhos, fosse o que fosse, e tudo isso pode ter sido precipitado para a imagem externa do país. E agora, Sr. Ministro, malhar nos sacsões não adianta, portanto, contra os sacsões malhar não nos resolve objetivamente problema absolutamente nenhum. Segunda coisa, Sr. Ministro, há um valor, como eles próprios diriam, quer dizer, resta saber também o que é que nós fizemos de facto e o que é que fizemos para inglês ver, não é? E o que é que os ingleses viram. O que é que fizemos para inglês ver e o que é que eles viram. E há uma coisa seguramente que eles não viram, que foi o tal milagre português, senão também não teriam tomado esta decisão, a não ser que haja uma teoria da conspiração económica por trás disto, como aqui já foi insinuado hoje. E a terminar mesmo, Sr. Ministro, dizer o seguinte, quer dizer, o valor básico aqui, como eles diriam, é security, ou seja, confiança. E essa confiança não se estabelece quando o país diz nós não queremos testes à entrada, nós não fazemos testes à entrada como o CDS propôs, não é necessário e é absolutamente contraditório. Argumentos que nós já ouvimos do Governo, até do Sr. Primeiro-Ministro, a dizer no centro de Lisboa não há nada, é lá uma coisa nos bairros na periferia. Já disse estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, já disse o Sr. Primeiro-Ministro numa entrevista, como se as pessoas da periferia não chegassem em 5 minutos ao centro da cidade. Ou então dizer, a Inglaterra está muito pior do que nós, como a vimos aqui hoje, mas venham todos, porque Portugal não tem problema nenhum com nada. É essa imagem de falta de rigor é que nos pode estar a prejudicar, Sr. Ministro, e aí talvez a política devesse ser ao contrário, devesse ser uma imagem de exigência e não de facilidade da nossa parte. É de alguma forma a dúvida que lhe deixo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as palavras e as questões do Sr. Deputado Telmo Correia e tenho 2 comentários a fazer, se me permite. O primeiro é, eu não posso acompanhá-lo nas suas primeiras afirmações. Se o Sr. Deputado vive bem com os erros do governo britânico, eu vivo muito mal porque eles prejudicam o interesse do meu país. E, portanto, eu estou aqui, todos nós, para defender os interesses do meu país e quando governos estrangeiros tomam medidas que ferem os interesses do meu país injustamente, desproporcionadamente, infundamentadamente, eu não posso responder que posso bem com isso. Tenho, pelo contrário, de primeiro protestar contra essas medidas e depois tentar encontrar soluções que possam ser soluções confortáveis para ambas as partes e ao trabalho da diplomacia.
O segundo comentário é, se me permite, um pequeno excurso por áreas que não são minhas, mas sigo a sua pisada. Há um ponto aqui muito importante que é a forma como nós entendemos que controlamos melhor a evolução da pandemia e respondemos melhor à evolução da pandemia. Nós entendemos, em primeiro lugar, que o mais importante era evitar que houvesse um pico na epidemia que pusesse em causa o nosso serviço de saúde e, portanto, que a nossa prioridade primeira e essencial era achatar a curva. Uma estratégia completamente contrária à estratégia das autoridades britânicas e, com toda a humildade, julgo que podemos dizer, a vida, como provou, a realidade provou que a nossa estratégia estava mais certa do que a sueca ou a britânica. Depois, nós entendemos que a nossa preocupação essencial era reforçar o nosso serviço de saúde para poder responder aos casos que mereciam tratamento, acompanhamento, hospitalização ou mesmo hospitalização em unidades dedicadas. Também aí o nosso registro é um registro positivo, por si só e também em comparação internacional e europeia. Depois, nós entendemos que o essencial é impedir a propagação do vírus através de medidas de higienização dos espaços, contingentação dos espaços, interdição de celebrações ou ajuntamentos multitudinários e convencimento das pessoas de que regras de higiene, aliás, simples e básicas, são a melhor defesa que nós temos contra a pandemia. E quando as regras de distância não são cumpríveis a 100% por razões circunstanciais, a imposição obrigatória de equipamentos de proteção pessoal adicional. Do nosso ponto de vista, isso é muito mais eficaz que medidas de quarentena que são facilmente torneáveis. Para não dar o exemplo britânico, a Grécia, durante umas semanas, teve uma interdição à chegada de passageiros oriundos de voos dos aeroportos de Lisboa e do Porto, mas não a chegada a esses mesmos aeroportos gregos, Salónica e Atenas, de passageiros oriundos desses mesmos aeroportos, do Porto e de Lisboa, com escala. Portanto, isso prova, acho eu, não é preciso ir mais longe para perceber o caráter limitado destas medidas. E mesmo em relação aos testes, nós sabemos que os testes são muito importantes, justamente nós realizamos muitos testes porque queremos conhecer e não esconder a realidade das infecções, mas o facto de alguém estar à partida ou à chegada negativo não quer dizer que seja dispensável do cumprimento de todas as outras regras que são essas sim determinantes. Muito obrigado, peço desculpa deste pequeno discurso, mas segui o Sr. Deputado.